Atenção! Este episódio pode conter alguns gatilhos. Procure ajuda caso você sinta desconfortos ou se identifique com algumas das sensações descritas aqui. O Centro de Valorização da Vida, o CVV, atende em todo o território nacional pelo 188. Quando alguém fala sobre depressão, qual é a primeira coisa que passa sobre a sua cabeça? O meu nome é Larissa Guerra e a primeira coisa que me vem à cabeça é que não deve ser nada fácil o que essa pessoa está vivendo. Meu nome é Marina Mels e eu tento não fazer nenhum tipo de comparação com alguma sensação que eu possa ter vivido ao longo da minha vida. Meu nome é Catarina Guever e eu escuto muito: depressão é frescura. O preconceito e o estigma agravam a solidão de quem sofre de depressão. É só você prestar atenção e exercitar a escuta para perceber que tem alguém bem perto de você que está doente. Nesse episódio, falaremos sobre isso com a participação de especialistas e mulheres que sofrem de depressão e estimulam o diálogo sobre a doença. Estará com a gente, durante todo o episódio, a psicóloga Catarina Guever. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Donas da Porra Toda. Donas da Porra Toda. A cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio. 300 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo inteiro, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Menos da metade dessas pessoas recebe o tratamento adequado e um dos principais motivos é o estigma social. Mas, como diz a Mariana França, atriz e documentarista que vocês vão ouvir daqui a pouquinho, é muito mais do que um número. Tem dor ali dentro, tem história, tem trajetória. Uma das frases mais célebres do Andrew Salomon, que é um dos autores mais citados para falar sobre depressão, diz que o contrário de depressão não é felicidade, e sim vitalidade. O livro Demônio do Meio-Dia, que eu já indiquei aqui, é um excelente passo para ampliar um pouco a nossa compreensão, tanto para quem sofre de depressão, quanto para quem quer entender um pouco mais sobre a doença. Mas depressão é um assunto delicado, e a gente vai contar aqui com o apoio da psicóloga Catarina Guever durante todo esse episódio. Catarina, para a gente começar, eu queria que você desse para a gente uma definição simples do que é a depressão sob o olhar da psicologia. Primeiro, meninas, a depressão, dentro de uma perspectiva da psicologia científica, ela é um quadro psicopatológico, ela é um quadro de perda de condição de apreciação da vida, né? Então, ela é uma pessoa que tem depressão, ela perde a condição de olhar a vida de maneira eficiente, de maneira potente, de maneira que mobilize a sua conduta ao longo de um dia. E a depressão, ela pode ser, e aqui vem uma coisa que eu acho que vai ser bem legal a gente conversar hoje, sinal de que alguma coisa não vai bem. E não é a depressão que não está bem, né? Não é a depressão a doença em si. A depressão, eu sempre digo, ela é como a ponta do iceberg. Se você se concentrar na ponta do iceberg, você vai naufragar. Porque se você não olhar o contexto que gera essa condição depressiva na vida de uma pessoa, você pode dar todos os medicamentos do mundo para ela e ela vai continuar em condição de depressão. Por isso é super importante, quando nós falamos em depressão, nós termos um pouco mais de precisão no uso dos termos para que as pessoas possam, de fato, entender se elas estão com depressão ou se é uma outra coisa que essa depressão está contando, né? E como é que diferencia, assim, Catarina, o que tu entendes que é a depressão per se e o que é um comportamento depressivo que está sinalizando outra coisa? O que a gente tem, meninas, que é super importante de dizer? Que tem uma dimensão da vida e do comportamento humano que nós tendemos a diferenciar entre normal e não normal. Como que há 50 anos você tinha um grupo de padecimentos psicológicos e hoje eles não existem mais, ou há 50 anos você não tinha esses padecimentos e hoje eles estão na crista da onda. Nós precisamos entender, primeiro de tudo, que depressão é um diagnóstico médico a partir de uma série de critérios estabelecidos num contexto cultural, e aí vem uma primeira coisa para a gente ter muito cuidado quando a gente está falando em depressão, tá? A construção do diagnóstico de depressão é fundamentada em critérios estatísticos de saúde mental produzidos nos Estados Unidos da América do Norte. Então, o que acontece? O DSM, que é o que regula o grupo de diagnósticos possíveis em saúde mental, ele foi produzido pela Sociedade de Psiquiatria Americana a partir de critérios estatísticos daquele país, daquelas realidades locais, mas ele foi colocado ao mundo como um normalizador de análise das condutas, dos comportamentos.
Você tem na Europa, por exemplo, outros padrões de classificação de diagnóstico que não são os do DSM, né? Então, é importante que a gente entenda que o diagnóstico, lá por volta dos anos 1960, né, do século XX, o diagnóstico ele era um passo fundamental para que os médicos pudessem prescrever as medicações que estavam disponíveis a partir do desenvolvimento tecnológico da indústria farmacêutica. Então, você não podia dar um remédio se você não soubesse descritivamente o que estava acontecendo com o paciente. E a depressão é uma afetação, a gente diz assim, é uma condição da vida humana que foi pega dentro dessa noção de você tem o diagnóstico, você dá um medicamento, o medicamento age sobre condições biológicas e orgânicas referidas pelo diagnóstico e altera a conduta da pessoa. O que nós vemos no tratamento medicamentoso da depressão é que ele sozinho não dá conta de fazer a pessoa superar, por exemplo, aquele quadro aquela série de comportamentos de apatia, de falta de motivação, de falta de competência para pôr significado nas coisas da vida. Por isso que a gente tem que ir com muito cuidado quando fala em depressão, porque regularmente a depressão diagnosticada sequer, e infelizmente isso é a prática, a gente não pode generalizar que é uma prática de todos os médicos e de todos os psiquiatras, mas existem profissionais que pegam os critérios e medem as pessoas pelos critérios e nem escutam a história de vida daquela pessoa. E talvez a coisa mais saudável que aquela pessoa que está diante daquele profissional pudesse manifestar era a depressão. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a depressão às vezes, e isso aqui é polêmico, mas vale a pena, a depressão às vezes é sinal de saúde. Catarina, e quando a gente pensa sobre depressão, eu estava até conversando com um amigo meu esses dias sobre isso, existem pessoas mais propensas a terem depressão? Existe um estopim? Todo mundo está sujeito a sofrer de depressão em algum momento da vida? Assim, a depressão ela é uma condição da nossa existência, né? E na medida que a vida muda, na medida que o corpo muda, que os ciclos biológicos se alteram, você pode ter uma coisa que tecnicamente, vamos admitir aí a questão do diagnóstico, que são estados depressivos. Imagina, uma pessoa tem uma relação de muito tempo com alguém e esse alguém morre. É absolutamente saudável que essa pessoa desenvolva um quadro depressivo. Por quê? Porque ela perdeu algo que potencializava a vida dela. E não há como você perder algo que potencializa a sua vida e a sua vida continuar a mesma. Então é normal, é esperado e eu penso como psicóloga, é necessário que esse período de adentramento a si, esse período de recolhimento à sua pessoa, ele é um período necessário, porque você tem que rever o que sobrou no seu estoque existencial para você continuar caminhando. Então é muito estranho que depois de, às vezes, um óbito dentro de um grupo familiar ou entre amigos, que 2 dias depois a pessoa esteja ótima e tudo esteja normal. Ela precisa recluir da vida para poder investigar com quais recursos ela vai voltar para a vida. Então isso é um estado depressivo. Ele tem um motivo objetivo de origem, ele tem um parâmetro cultural, é normal na nossa cultura que as pessoas se entristeçam a partir da morte de alguém, então tem um parâmetro cultural que é plausível, então ele tende a passar depois de um ciclo aí, a cada dia que vai você fica menos deprimido, 1 ano depois você pode estar pensando naquela situação de uma maneira muito serena, mas isso varia de pessoa para pessoa. O que eu acho que é importante a gente contar para quem está ouvindo, né, no podcast, é de fato que o estado depressivo não é depressão, gente. E aí muita gente vive estado depressivo e chega no médico com uma queixa de estado depressivo e a história clínica não é feita de maneira exaustiva, né, detalhada, é tratada como depressão. Então a diferença entre um estado depressivo e a depressão, só para ver se eu entendi, é a motivação, se tem um motivo, enfim, culturalmente claro, e se é um estado perene ou se é um estado que vai passando com o tempo, é isso? Exatamente, o estado depressivo ele tende,
no ciclo dos dias, 2, 3 dias depois. A gente está usando o exemplo da morte, mas às vezes é o fim de um relacionamento. Fico 2 dias chorando, fico na cama, não quero tomar banho, mas no dia seguinte alguém chega, olha, eu trouxe isso aqui para você comer. Você não come o sonho inteiro, mas você come a metade. No outro dia você já se levanta, então você tem um circuito de relação com a vida que está se ativando aos poucos. Uma pessoa de fato deprimida, ela não se motiva, não se ativa, não deflagra nenhum comportamento de ação, independente de quais sejam os mobilizadores externos. Geralmente é bem importante a gente entender que esses estados, a condição de depressão, ela se configura de modo muito específico, por exemplo, entre idosos, porque você já tem muito menos neurotransmissores em ação. Você tem esses casos entre mulheres que estão na condição de puérperas, né? Então recém-pariram uma criança e você tem uma bomba química dentro do corpo dessa pessoa. Externamente não faltam motivações, mas ela mesma olha aquela criança e diz, cadê a criança bonitinha? Eu não acho isso bonito. E aí começa um ciclo de culpa, de automutilação, inclusive, e aí a gente pode dizer sim, aí nós temos disparadores objetivos para entender a depressão, e a tendência é de uma permanência. Então nós temos que ter o cuidado em olhar a depressão, olhar o estado depressivo, mas sobretudo, aí eu falo a partir da psicologia como uma profissão da área da saúde, nós temos que olhar a história de vida da pessoa, né? A história de vida da pessoa vai ser definidora para eu entender se aquilo é uma depressão, se aquilo é um estado depressivo que está tendendo a agravar e constituir uma depressão, mas como psicólogo, por exemplo, eu não preciso de um diagnóstico para tratar algo que depois possa vir a ser chamado de depressão. Diferente do médico, o psicólogo trabalha sempre com a pessoa numa condição contextual, independente se é depressão, se é estado depressivo. Quando eu estabeleço com ela uma aliança terapêutica, eu já dou sequência aos cuidados necessários que vão possibilitar a regressão desse quadro de sofrimento psicológico. E quando você fala sobre observar a história, né, se é para a gente colocar uma luz sobre esse assunto, é fundamental que pessoas que passam pela doença deixem os seus relatos, né, claro, quando elas se sentirem seguras e encorajadas a fazerem isso. E o nosso primeiro depoimento é de uma pessoa muito próxima a mim, que eu amo e admiro demais, e vocês vão entender por quê, eu já tô ficando um pouco emocionada aqui, que é a Thaisa Zabatura. A Thaís é jornalista e hoje ela mora em São Paulo. Então, o meu diagnóstico de depressão que eu recebi pela primeira vez foi aos 14 anos, porque eu era muito agressiva na escola, eu era aquela pessoa que as mães dos meus amiguinhos não queriam que eu andasse junto, assim, eu era uma pessoa agressiva, que chegava na casa dos outros e não dava oi, que não tinha um traquejo social, vamos supor, normal para uma adolescente de 14 anos que vai na casa da amiga e precisa cumprimentar a mãe da amiga. E foi aí que eu comecei a fazer terapia e tomar minha primeira medicação. Porém, foi somente aos 18 anos que eu descobri que eu tinha sido abusada sexualmente na infância. Eu fui, através da terapia e através desse depoimento que eu li numa revista, eu descobri que eu tinha sido sexualmente abusada dos 5 aos 12 anos por um primo. E por que foi difícil saber que eu era sexualmente abusada? Porque não havia penetração, não havia assim uma agressão. O meu abuso envolvia sexo oral em mim, pelo meu abusador, e toques, carícias, me ver pelada, pedir para eu desfilar. Então, isso é até errado dizer, né? Foi um abuso, entre aspas, leve, mas eu notei que esse abuso deu uma definida muito grande na minha vida sexual e na minha agressividade, porque quando você conversa com um psicólogo especializado em crianças, você descobre que a criança abusada, ela é agressiva, ela não entende,
E por que você nunca falou para sua mãe? Porque eu achava que eu tinha um primo tarado, sabe? Ou um primo que... Porque eu não sabia o que era sexo oral, né? Eu não tinha a menor ideia que existia sexo oral, que isso era possível, né? E fora que dos 5 aos 12 anos eu não tinha ideia, eu achava que sexo era penetração e só, né? Porque eu nunca tive essa abertura, a imprensa naquela época não era tão aberta, e eu demorei para admitir que era abuso. Eu me senti culpada depois de adulta, né? Como se eu tivesse concordado com o abuso. Mas uma criança não tem como concordar com o que ela não entende, né? E eu sempre carreguei essa estética da tristeza comigo. Essa coisa de gostar de música triste, de ler poesia que falava em suicídio. Eu sempre tive uma obsessão por suicídio que até hoje eu não consigo explicar, assim, e isso é perigoso, sabe? Começou lendo Virginia Woolf, mas termina com você vendo vídeos no YouTube de pessoas cortando os pulsos. Hoje eu estou muito bem, mas eu demorei para estar no lugar onde eu estou. Porque o que acontece com muitas pessoas que sofrem com depressão? O meu diagnóstico é depressão maior recorrente, personalidade borderline e também déficit de atenção grau 3. Hoje eu tenho como pagar o meu tratamento, mas nem sempre foi assim. Mas tem uma questão que eu acho fundamental mencionar, que é o fato de eu ter tido uma educação formal, de eu ter tido uma educação, de eu ter tido acesso a jornais, revistas, imprensa e saber que eu precisava procurar ajuda, que eu não estava bem. E muitas pessoas não têm esse discernimento. Elas acham que isso é normal, vai passar. Não vai. Uma das coisas mais legais, quando eu passei por uma dificuldade financeira muito grande e eu precisei ir ao SUS em Santa Catarina. O SUS em Santa Catarina, atualmente eu moro em São Paulo, mas o SUS em Santa Catarina, na minha cidade, na época que era Balneário Camboriú, era muito tranquilo. Era assim, tranquilo no sentido... A cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, tem um dos melhores IDHs do Brasil e as coisas meio que funcionam lá. Então, o meu tratamento com o CAPS, né, que é o Centro de Apoio Psicossocial, ele sempre foi muito proveitoso. A minha análise começava às 11h, 10h59 eu era atendida, uma coisa que não acontece em plano de saúde nenhum. As pessoas perceberam, eu digo a sociedade, a comunidade médica, que a depressão e o suicídio, elas são não sei se esse dado está correto, a maior causa de afastamento no trabalho, e quando mexe na economia, vale mais a pena o tratamento, né? Então, o que eu quero dizer é que você não precisa ter vergonha de procurar ajuda. Mas eu não tenho nada, eu não tenho R$1, eu não quero tomar remédio. Tudo bem, existem grupos no Facebook, existem grupos de apoio, eu me disponho a conversar com muitas pessoas, como eu disse, eu tenho quase 15 anos de análise nas costas, e assim, a pessoa que tem depressão, no meu caso específico, eu vou ter que tomar medicação o resto da minha vida. Porque uma coisa que já aconteceu comigo e que não pode acontecer com as pessoas é a partir do momento que o antidepressivo faz efeito, a pessoa para de tomar. E quando ela para de tomar, em um mês ela vai ficar bem. No segundo mês ela vai começar a ficar mal. No terceiro mês ela corre risco de vida. Então, eu demorei para aprender isso. Eu aprendi a duras penas a nunca deixar de tomar a minha medicação, que foi uma medicação que eu demorei para aceitar, demorei para combinar, e não se sabote, né? Porque eu já me sabotei muito, né? Eu já me enchi de ansiolítico porque eu não queria pensar em nada, mas no fundo, para mim, né, o que é a depressão? A depressão é uma doença séria que precisa ser levada a sério. Mas a depressão você está tratando um sintoma de alguma coisa que aconteceu na sua vida, né? Então, se você não tratar o psicológico, se você não tratar a raiz do problema,
Se você não tratar o abuso, a perda do emprego, o marido abusivo, a mulher controladora, seja o que for, se você não encarar esse problema de frente, seja com medicação, análise, sua igreja, sua comunidade, não tem como funcionar, porque o remédio sozinho não faz efeito, é uma combinação. Conversa, tratamento correto, demora para encontrar, existem uma gama muito grande de antidepressivos no mercado. Os antidepressivos são difíceis sim, porque eles tiram a libido, tem uma série de efeitos colaterais, mesmo os mais modernos, ainda os mais modernos são mais caros, né? Mas é possível. Uma coisa que a minha depressão, quando ela começou a bater mais forte, foi assim, eu não me sentia triste. Eu tinha planos para o futuro, eu ainda tenho. Eu não tenho vitalidade. Eu já passei 19 dias sem tomar banho. Eu não tenho vontade de cozinhar. Eu ou fazia purê de batata em potinhos que eu comia quando eu estava perto de desmaiar de fome, né? Leite condensado ou alguma coisa que eu não precisasse levantar da cama para preparar comida. Coisas que me ajudaram a adotar animais de estimação, porque você tem uma responsabilidade, né, pequena. Dizem que é melhor você começar com uma planta, né? Uma vez num tratamento eu ouvi: pense num cheiro e toda vez que você sentir esse cheiro, lembre das coisas boas da sua vida. Eu, como gosto muito de café, eu adotei o cheiro do café. Então, toda vez que eu vejo o café sendo passado e vem aquele cheiro que inunda a cozinha, eu lembro todas as minhas conquistas, que foram inúmeras. Eu sou uma pessoa que eu teria tudo para hoje estar no crack, na cadeia, enfim. Mas eu tenho muito orgulho da minha história. Eu consegui fazer faculdade, eu consegui realizar o meu sonho de ser jornalista. Eu trabalhei nas principais revistas do Brasil, sendo como funcionária ou como repórter freelancer. Eu conheci pessoas maravilhosas, eu conheci 31 países, eu morei na França, eu morei no México, eu não me matei. E se eu tivesse me matado, eu não teria vivido e conhecido as pessoas fantásticas que eu conheci na minha vida. Então, a lição que eu tenho é: independente de qualquer religião, crença ou credo, viver é muito incrível. Bom, eu e a Thaisa, nós somos amigas desde 2006. A Thaisa é uma das pessoas mais importantes da minha vida, assim. E ao mesmo tempo em que eu sei que ela tem depressão, em que eu convivo com esses altos e baixos dela, sempre tentando dar todo o meu apoio, mesmo de longe, às vezes mais perto. Hoje, assim, que eu ouvindo ela falar com tanta verdade, com tanta crueza, né, sobre o que ela passou, não é fácil, meu Deus do céu, né, é um abuso que ela sofreu, são anos lidando com esses altos e baixos, com a depressão que vem às vezes de uma forma avassaladora, e eu olho pra ela e penso, meu, que orgulho que eu tenho dessa minha amiga, assim. Então, realmente, eu tenho muita sorte de ter uma amiga como a Thaisa na minha vida. Ela me ensina demais, foi uma pessoa muito importante na minha formação intelectual, assim. Eu lembro que a gente compartilhava muitas leituras na faculdade, que a gente saía juntas, eu praticamente morava na casa dela, né, e depois a irmã dela morou comigo também um tempo. Então, realmente me dá esse orgulho, assim, né, de ver que ela tá consciente da depressão, que ela tá se tratando, que ela reconhece hoje que não dá pra desistir de tomar o remédio, né, e que ela conversa sempre sobre. Às vezes, quando ela tá mal, a gente fica horas conversando, mandando mensagem o dia inteiro, né. Catarina, você falou muito sobre observar o histórico da pessoa, e aí vem uma história potente, como essa história da Thaisa, e fala sobre esse histórico, né? Como é que as pessoas podem procurar ajuda? Como é que quando você sente esse tipo de impulso, esse tipo de sentimento, dá para procurar ajuda, tanto no sentido de ultrapassar o estigma da depressão, quanto no sentido de buscar um atendimento muitas vezes gratuito, já que nem sempre as pessoas
têm acesso a psicólogos, a psiquiatras, né? O que tem, na verdade, é assim, entender que condições regulares de tristeza, você imagina, assim, se a gente olhar o ciclo da natureza, não é possível que seja verão o tempo todo, não é possível que seja inverno o tempo todo. Então, nós temos ciclos de transição nos estados de ânimo, né? Existem dias que nós acordamos com uma boa alegria, vamos fazendo o que precisamos, tem dias que a gente acorda super mal, tem dias que a gente não queria nem ter acordado, e isso é normal da vida. O que começa a ser preocupante é quando você não convive mais com um processo de ciclos que se alternam. Quando aqueles tons da vida vão ficando variações de um mesmo tom. Você não tem uma gama complexa de cores, mas você tem uma cor e é aquela cor que varia dentro da sua vida. É super importante a pessoa perceber que se ela passa, por exemplo, o critério médico, ele vai falar em 14 dias seguidos de você ter aquele estado de humor de maneira repetida como um sinal para você procurar auxílio. Eu tenho uma percepção que é a seguinte, como psicoterapeuta, processos depressivos, eu não estou falando da depressão agora, estou falando dos processos depressivos, que é o que afeta a maior parte de cada um de nós no mundo, né? Eles podem ser enfrentados com conversa, sim, eles podem ser enfrentados como isso que a Larissa estava dizendo, né? De bater um papo, de passar o dia em contato, ok, sei que não estou sozinha, recebo uma ideia, dou risada de uma piada, e a vida segue. Mas tem uma coisa que eu acho, e a gente está aí no Setembro Amarelo, particularmente perigosa, que é a coisa, tá deprimido, vamos bater um papo. Nós temos que cuidar com isso. Alguns comportamentos que assinalam depressão são comportamentos que necessariamente deveriam passar por uma revisão clínica médica. Por quê? A depender da idade, a depender das condições de funcionamento de tireoide, de ovário, no caso das mulheres, nós temos uma série de condições clínico-físicas que podem atuar na configuração de estados depressivos ditos importantes, que são aqueles estados depressivos mais próximos do que é uma depressão típica de fato. Então nós temos que tomar cuidado, gente, com essa coisa de que uma conversa é o melhor caminho para superar a depressão, porque não é. Se a depressão for de base orgânica e se ela estiver relacionada com algum mau funcionamento de órgão ou sistema, é importante que o quanto antes isso seja diagnosticado por um médico competente, tanto mais rapidamente a pessoa chega numa boa solução global de saúde. Mas o papo ele é importante, porque pode ser que um amigo bem informado, alguém que escutou esse podcast, por exemplo, diz, mas faz uns 3 meses que eu te vejo reclamar dessa depressão, não tem nada aí na tua vida que seja motivo, sei que não é frescura, será que não está na hora de você fazer um check-up? Uma conversa que orienta, uma conversa que está bem informada, ela é uma conversa que salva vidas. E aí nós temos, inclusive, como serviço, vamos supor que a pessoa... Eu sempre faço e oriento os nossos alunos, quando você está no tratamento clínico de qualquer paciente, a pessoa chega, relata o problema e você pergunta, quando foi a última vez que você fez um check-up? Como está a sua glicemia, tireoide, né? E a gente faz, faz 5 anos, então nós vamos começar a sua terapia, mas você precisa fazer uma revisão clínica. Por quê? Porque você tem que descartar todos os problemas orgânicos para trabalhar com aquilo que são os problemas psicológicos. Então é super importante e nós temos serviços altamente qualificados e são serviços, por exemplo, nós temos os serviços públicos de atenção em saúde mental, que são uma bela herança do movimento da reforma psiquiátrica, né? Hoje nós temos os centros de atenção psicossocial, os CAPs eles oferecem um acompanhamento psiquiátrico, eles oferecem oficinas criativas, porque a arte é uma terapêutica muito interessante, né? Tanto para os casos de depressão como ansiedade, mas o sistema público funciona assim, com excelentes profissionais, né, com agendamento, cada unidade tem um modo de agendar, mas o que é preciso superar para chegar na atenção pública em saúde? Primeiro, que não é vergonha fazer terapia. Você não tem que estar bem o tempo todo e você não tem que ser autorresolutivo. Você tem que ser, eu sempre digo, heterorresolutivo. Você precisa do psicólogo, você precisa de um médico, de um nutricionista, de um educador físico. Um bom cuidado com um quadro depressivo, seja ele um estado depressivo ou uma depressão típica, implica um cuidado que é multiprofissional. Os CAPs têm condição bastante boa de fazer esse atendimento. Uma outra
solução que eu vejo como uma solução bem eficiente são as ditas clínicas escolas dos cursos de psicologia, né? Então, as cidades onde existem cursos de psicologia em funcionamento esses cursos precisam treinar os seus estudantes, e é treinamento porque tem competências técnicas sequenciadas que eles têm que aprender a fazer. Então, eles precisam oferecer esse serviço para acompanhar a população. Falo especificamente da instituição onde trabalho, que todo o nosso sistema de atendimento é resultado de uma pactuação com o Sistema Único de Saúde. Então, nós somos uma unidade a mais do SUS dentro da cidade, oferecendo os serviços de psicoterapia e acompanhamento psicológico para depressão, para ansiedade, para crise de pânico. E aí, para reforçar, né, já não querendo me estender, mas já tendo me estendido, para reforçar uma coisa que é bem importante. O sofrimento se abate sobre cada um de nós no que a gente tem de mais íntimo, de mais pessoal, de mais único, mas a gente não precisa carregar essa carga sozinho. Existe gente preparada, existe gente com disponibilidade de tempo, de vida, de competência técnica para te ajudar nesse carregamento. E aí você vai descobrir que é muito bom poder deixar que o outro cuide de você, porque o outro faz isso como um propósito de vida também. Eu não conheci nenhum psicólogo ao longo dos meus 30 anos de profissão que não fosse encantado por uma vida que seja plena. Então, quando a pessoa topa o acompanhamento psicoterapêutico, ela topa uma coisa que é aquele princípio africano do Ubuntu, ela topa que o outro seja tão importante para ela quanto ela é importante para o outro. Quando você trama a vida com esse fio, não tem mais lugar para depressão. A depressão é um esforço estético, ela não é mais uma realidade existencial. Ai, que bom seria se todo mundo conseguisse ter acesso a esse tipo de palavra, né? Catarina, uma questão que a gente também conversou muito é sobre o estigma do medicamento, né? Para mim é um dos maiores estigmas que existem. E aí, além da Thaisa, além da Ana, que vai falar daqui a pouco, e além do que você já comentou, a gente chamou também a psiquiatra Indianara Miller Schneider para falar um pouco para a gente sobre alguns estigmas que acompanham a medicação psiquiátrica e como quebrá-los. A depressão é uma alteração do cérebro que afeta os pensamentos, os sentimentos. Então faz tudo que a gente pense ficar voltado para o negativo e os sentimentos também voltados para sentimentos de angústia e tristeza. Afeta a visão de mundo da pessoa, afeta a visão sobre ela própria. A forma de diagnosticar a depressão é através de uma boa avaliação psiquiátrica, né? Que é quando a gente consegue entender junto com o paciente o que ele está sentindo, o que ele está pensando e o que está acontecendo, através de um bom exame do estado mental, que é feito quando a gente conversa com o paciente, né? A dificuldade de muitas pessoas em entenderem que a depressão existe é porque a gente não tem um método diagnóstico como um exame laboratorial em outras áreas da medicina, né? O exame da depressão é muito mais um exame de observação do estado mental que a gente faz durante a consulta. A consulta com um psiquiatra, né, ela é dividida em alguns momentos. A gente precisa de uma avaliação completa, então a gente precisa de uma avaliação médica, saber as doenças que esse paciente tem ou teve, as medicações que ele usa, saber a história familiar, né, de doença genética desse paciente, e a gente precisa conhecer esse paciente, né? A gente precisa conhecer a história de vida dele, quem é esse paciente, né? Como foi o que aconteceu na vida dele, como esses fatores eles foram se ligando para que hoje ele esteja sentindo e pensando o que ele está, né? Então a gente precisa conhecer a história de vida e precisa conhecer a história da doença atual desse paciente, né? E ouvir, né? Acolher o paciente, entender o que está acontecendo com ele, para que a gente possa estabelecer o melhor tratamento. Existe ainda, infelizmente, né, uma visão muito deturpada sobre as doenças mentais que fazem e dificultam muito com que os pacientes eles cheguem a tratamento antes de estar num sofrimento tão grande, né? Por exemplo, um pensamento muito comum de que depressão é falta do que fazer, de que depressão não existe. Esse pensamento faz com que o paciente muitas vezes acredite
que as dificuldades que ele está vivendo, as coisas que ele está sentindo, são responsabilidade dele e que depende dele lidar com isso. Isso atrasa muito a busca por tratamento, né? Isso também faz com que muitas vezes o paciente, com medo do que o próprio médico muitas vezes vai pensar, chegue numa consulta num posto de saúde, por exemplo, e não conte como estão os pensamentos e os sentimentos dele, né? Então, o preconceito ainda é algo que, sim, atrapalha bastante os pacientes a chegar no tratamento. E existe ainda alguns tabus também com relação às medicações, né? Uma ideia de que remédio para depressão causa dependência, de que remédio para depressão é sempre faixa preta e diversas situações assim, quando na verdade não. Na verdade, o tratamento ele vai ser muito benéfico para o paciente. O tratamento é extremamente, hoje em dia, muito seguro. O tratamento vai ajudar muito esse paciente. Desmistificar o que é a depressão, né? Entender que depressão é uma doença, ninguém escolhe ficar doente. Então não existe culpa em estar doente, não existe culpa em estar deprimido, em estar triste, em estar tendo dificuldade de seguir vivendo uma rotina normal, quando na verdade se está deprimido. As pessoas precisam entender isso. É uma doença, tem que ser encarada como uma doença para que as pessoas possam chegar no tratamento. Então, desmistificar a depressão faz com que mais pessoas consigam ser tratadas. Uma coisa que me chama muito a atenção na fala da Indianara mesmo é sobre a importância desse tratamento integrado, né, como a Catarina vinha falando, nesses casos de depressão, onde tem o diagnóstico de depressão que é feito, né, por um médico, né, Catarina, porque psicólogo já tem outra competência, né, um outro olhar em relação a isso, mas eu gosto muito de pensar nesse tratamento integrado, né, e é o que a Thaisa, por exemplo, faz, é o que outras amigas fazem, que não é só uma coisinha, né, como você disse, não é só a pontinha do iceberg, a gente precisa olhar para esse todo, e eu acho que vem muito também dessa questão com os remédios, né, de como o preconceito acaba atrapalhando todo o tratamento, de a pessoa, que a Thaisa também comenta ali, de a pessoa às vezes achar que, não, agora eu tô super bem, eu posso parar de tomar o tarja preta, né? Enquanto você sabe que não é bem assim, né? Que cada caso é um caso e precisa ser acompanhado por médico, por psicoterapeuta, e que a pessoa realmente não pode, né, viver assim nessa ideia de que é feio tomar remédio, de que ela tá sendo errada se ela tomar um remédio. Então, tá tudo certo, né, em relação a isso. Acho que é muito importante, principalmente pra gente, como eu vivo em Pomerode, né, uma cidade de interior, a Marina também vem de uma cidade de interior, a gente sabe que depressão, até pouco tempo, era tratada como frescura, como a pessoa que está querendo matar serviço, que não é nada demais. Então, acho que tirar essa carga, né, e tentar naturalizar que tudo bem você tomar o seu remédio, tudo bem você fazer a terapia, né, não tem problema nenhum em relação a isso. Que bom que você está procurando ajuda. Que bom que você encontra a ajuda que você procura, né, e isso é o que tem no medicamento, assim, ó. Mas tem muita gente que acha que é isso mesmo, né, tá deprimido, eu vou ser associado a um cara que não quer trabalhar, um cara que é preguiçoso, e se você vive numa cultura que o trabalho é o fundamento das interações cotidianas, aí de você não levantar da cama às 6 da manhã, botar a comida na mesa para a família comer, e incrivelmente isso pesa sobre as mulheres de uma maneira que é quase... Eu não sei dizer uma palavra para isso, assim, mas é escandaloso quanto as mulheres sofrem mais, porque elas contam mais desse sofrimento. Mas eu quero tratar uma outra coisa, senão a gente vai pegar uma vereda muito longa. O preconceito, sim, a doutora Indianara tem total razão, o preconceito ele atrapalha que o paciente chegue para o acolhimento, para o tratamento medicamentoso, para o acompanhamento psicológico num tempo em que o estado depressivo ainda não produziu muitos estragos. E aí vem uma coisa super importante que eu acho que a gente precisa registrar com relação ao medicamento. Medicamento de tarja preta, ele
ele acabou sendo colocado na cultura como símbolo de uma pessoa fracassada. Não é. Medicamento de tarja preta quer dizer alta sofisticação em tecnologia para produzir aquele medicamento, alta capacidade de ação sobre o organismo e por isso ele precisa ter uma cor distintiva para fazer o quê? Para que o paciente tome esse medicamento com mais consciência e cuidado. Então o tarja preta é um medicamento que requer da pessoa ou das pessoas que convivem com esse paciente um cuidado maior, não só na administração do medicamento, mas no cuidado com a vida. Além do tratamento medicamentoso, é super importante o acompanhamento psicoterapêutico. Aí vem a minha clínica. A minha clínica o psicólogo diz, o meu jeito de trabalhar. Para os meus pacientes que chegam com histórias depressivas severas, eu não deixo seguir a clínica sem que ele passe por uma revisão com um nutricionista e reoriente a dieta, precisa de uma reorientação nutricional e dietética e precisa da orientação de alguém da área da atividade física com conhecimento de condições depressivas e geralmente de condições de ansiedade. Então você usa medicamento, você faz psicoterapia, você reorganiza a sua dieta e a sua ingesta e você faz atividade física. E aí como a gente tem regularmente 5 dedos, o 5º dedo é dedique-se, acesse, exija um tratamento artístico-estético. O meu sonho como terapeuta é que meu paciente saia do meu consultório, passe, nós temos uma estante grande na nossa casa clínica, onde você sai, você leva esse livro aqui e lê. Em 2 semanas você me conta o que você está achando do livro. Nós estamos montando uma biblioteca que a gente chama de biblioteca terapêutica, porque a leitura e o teatro, ver um filme, são coadjuvantes no tratamento desses estados em que a existência parece maior que a condição que a gente tem de levá-lo em frente. É incrível que você tenha falado sobre arte, Catarina, porque a nossa próxima convidada, a Mariana França, ela é atriz e documentarista, e ela produziu um documentário que nos impactou muito, chamado Clausura. Esse documentário trata das doenças psicológicas e psiquiátricas que afetam também artistas. A gente foi conversar com ela porque ela deu um depoimento muito contundente para o Quebrando o Tabu sobre como a questão racial impacta na depressão. Então, fala aí, Mari. Eu fui diagnosticada com depressão em 2015, mas eu já fazia acompanhamento com uma terapeuta e já era diagnosticada anteriormente com um transtorno de ansiedade generalizada, conhecida como TAG. Quando eu fui diagnosticada com depressão foi um baque, eu fiquei bem preocupada porque eu não sabia como as pessoas iriam me ver daqui para frente, assim. Eu imaginava que as pessoas iam sentir pena, me achar louca. Eu tinha uns certos preconceitos a respeito, mas com o passar do tempo, com os questionamentos que começaram a surgir, meus, de pensar que haveriam vários outros colegas artistas, né, que possivelmente também sofriam de depressão, eu fui aceitando. No início eu não falava para ninguém, mas chegou no momento que eu falava a respeito disso abertamente, assim como alguém que tem diabetes ou tem depressão fala abertamente sobre um problema, porque é um problema de saúde, e até mesmo aceitar que era necessário eu continuar com a terapia e também tomar remédios, né, passar no psiquiatra. Esses preconceitos acabaram caindo e eu entendi que era apenas um tratamento, assim como todos os outros, né? Ataques racistas e preconceituosos, eles colaboram, né, no processo depressivo ou ansioso das pessoas pretas, né? Já tem estudos que fazem essa ponte e na minha vida eu vejo isso como algo que realmente aconteceu, né? Eu comecei a sofrer esses ataques já desde a escola e eu lembro que na época isso já me afetava de uma forma, né, até bem preocupante, que eu cheguei a ter incontinência urinária, tremores, eu já apresentava algumas características de alguém que sofre de ansiedade e também isso colabora para que a autoestima, né, de uma criança que está em construção, né, está buscando aceitação, sociabilização, isso acabe sendo prejudicado, né. Hoje, fazendo terapia, eu percebo que isso é um dos fatores, né, que contribuíram para o meu quadro depressivo e que eu carrego também hoje algumas inseguranças, alguns medos por conta de questões raciais que eu já sofri. Então, eu acredito que a comunidade negra necessita de um acompanhamento psicológico
a gente precisaria de uma política pública voltada para isso, porque muitas vezes tem, principalmente homens negros, né, que acham, às vezes por conta do machismo, né, de toda a sociedade, acha que não precisa passar no psicólogo, no psiquiatra, e nós sabemos que tem pessoas pretas periféricas que não têm acesso, né, a uma política pública de saúde mental e que estão sofrendo em suas casas e principalmente agora no momento de pandemia também. Então, tudo isso é muito, muito importante e necessitamos que a gente reveja, né, toda a nossa política pública de combate e enfrentamento ao racismo e também de ajuda, né, de assistência à saúde mental de comunidades periféricas. Eu acredito que a depressão precisa deixar de ser um tabu, porque a depressão é uma doença como qualquer outra, né? Não é porque é uma doença da nossa mente que ela seja menos nociva do que as outras doenças que quebrar uma perna, ter uma hipertensão, muito pelo contrário, a gente precisa lembrar que a nossa mente controla o nosso corpo. Então, se nós temos depressão, se nós temos ansiedade, isso somatiza, isso também pode prejudicar o nosso físico mesmo, nossa imunidade. Então, precisamos ver a depressão como qualquer outra doença. E também é importante lembrar para todos e todas que a depressão, o Setembro Amarelo, ele não é apenas um mês da gente abrir nossos Facebooks, os nossos ouvidos para que os outros falem. É um posicionamento político, é um corpo político também. Uma pessoa que sofre de depressão, uma pessoa que sofre de ansiedade, ela não vai ter uma estabilidade em seu quadro se ela está num ambiente completamente hostil. Se por acaso nós não temos uma política pública para a saúde, para a educação, para a segurança, para o meio ambiente, para a cultura, que estão prejudicadas, né? Se a gente vive num governo que é autoritário, que é homofóbico, que é racista, que carrega preconceitos e isso reverbera também na população, as pessoas que sofrem de depressão e de qualquer outro transtorno mental também saem prejudicadas nisso. Então é importante que a gente pense o Setembro Amarelo como um mês de conscientização ampla, se pensar que para você, cidadão, cidadã, ter uma mente saudável, você conseguir ter uma estabilidade mental saudável, é importante que você esteja num ambiente que proporcione isso. Eu fiquei muito, muito, muito impactada com tudo que a Mari falou no Quebrando o Tabu, com o documentário e com o que ela trouxe pra gente. Eu acho que a arte é uma coisa tão importante para todos nós e muitas vezes a gente não percebe ou a gente não tem a capacidade de entender que quem está produzindo aquilo também está usando a arte como uma salvação, né? Mas acho que o mais importante de tudo que a Mari trouxe e o ponto de reflexão para mim que ficou muito claro é de como a atmosfera de preconceitos e de pré-julgamentos impacta a saúde mental das pessoas, no caso do racismo, no caso de qualquer outro tipo de ambiente tóxico, né? Catarina, você acha que isso interfere muito pouco demais? Isso interfere num nível que eu não tenho nem adjetivo para além da minha emoção de dizer do absurdo que é quando um ser humano, na presença de outro ser humano, deliberadamente o impede de ser quem ele é. Então, o preconceito sobre aquilo que tu não tem como negociar é o mais violento e realmente ele é restritivo. Falo numa linguagem técnica, mas depois eu já vou trazer mais simples, ele é restritivo das competências psicológicas do sujeito. Por quê? Quando uma criança começa a crescer, ela precisa experimentar o mundo, mas se experimentar o mundo implicar em correr e ela for uma criança negra, ela já não vai poder correr como uma criança branca corre. O mundo dela fica menor, porque todo o movimento dela imprime movimento, uma sensação de que você está entrando em risco se você fizer aquilo ali, você não tem validação social. E é claro que uma pessoa sem validação social vai desenvolvendo competências menos efetivas para que a vida possa ser potente. Então você vai tendo processos depressivos consistentes justamente, olha só, porque você não experimentou o mundo.
E o preconceito é o que faz com que você deixe de experimentar o mundo. E se você não experimenta o mundo, você não constrói processos de abstração complexos, você não constrói processos de linguagem capazes de simbolizar suas experiências, e quando você não consegue fazer algo para o qual você tem todo o aporte, você deprime. A arte, ela é isso, da gente poder expandir, e a arte nos expande no imaginário. Por isso a doutora Nise da Silveira foi uma pessoa tão importante para a psiquiatria brasileira. A arte, ela é um processo de expressão, a arte é um processo de eu posso me ampliar para além de tudo aquilo que até hoje me foi colocado como repressão, como inexpressão. Todo desenvolvimento artístico, ele é um desenvolvimento da expansão das competências humanas. Uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida, e me emociono de novo, porque quando eu vi não conhecia, só achei bonito, mas não sabia o quanto aquilo era bonito, foi uma exposição do Arthur Bispo do Rosário. Foi uma das coisas, eu me emociono, meninas, desculpa, foi uma das coisas mais bonitas que eu vi, porque era um homem preto, doente, jogado pela rua, que desfiava as roupas da colônia onde ele estava, da Juliano Moreira, e bordava verdadeiras obras de arte. O que você tinha ali? Um homem com um absurdo senso estético, criativo, que tinha uma condição que era a cor da pele e a origem étnica. Não era validado pela sociedade local. E aí o que acontece com esse homem? Ele é psiquiatrizado. Ele é colocado no limite da capacidade da existência. E nem assim ele parou de criar. Então nós temos que a arte é uma condição, eu diria, e é meu sonho, assim, para um atendimento de saúde mental global, né? Você passa na consulta do psiquiatra, você passa na consulta do Nutri, você passa na psicoterapia, você vai na atividade física e você fecha o ciclo do seu cuidado em saúde mental com a arte, seja artes plásticas, seja literatura, seja o teatro, música, a arte é curativa. Bom, para a gente tirar a depressão do tabu, assim como a Mariana fez com o documentário, assim como a gente está tentando fazer hoje aqui, é preciso levar o assunto com naturalidade para outros espaços. E é isso que a Ana Freitas, que participa dos podcasts Braincasts, que a gente ama, e Esquisito é o Novo Normal, faz. E depois de a gente ouvir ela algumas vezes e trazer o assunto nesses conteúdos, que como vocês sabem a gente vive indicando aqui, a gente conversou com a Ana sobre a trajetória dela com a doença e os tabus, na sua opinião. Então fala aí, Ana. Bom, eu sempre fui ansiosa desde criança. Primeira vez que eu fiz terapia eu tinha 10 anos e depois na adolescência de novo, e a minha terapeuta na ocasião já me disse que eu tinha tendências depressivas, mas a primeira vez que de fato eu fui diagnosticada com depressão foi por volta dos 25. Eu tive uma crise de pânico, que foi o que me motivou a procurar ajuda médica na ocasião. Eu não tinha entendido que eu estava deprimida. E quando eu procurei ajuda médica, eu entendi o que estava acontecendo. Foi um período, obviamente, difícil, como é passar por uma doença como essa. Por um lado, eu tive apoio da minha família, dos meus amigos, mas por outro, eles não sabiam lidar muito bem. Eu acho que ninguém sabe, embora hoje haja muito mais informação e se fale muito mais sobre isso. Então, eu acho que hoje seria diferente, como foi em outros episódios em que eu me vi tendo que enfrentar a depressão de novo depois. Para mim foi um período de uma intensa desmotivação, o que para mim é alienígena, porque eu sou muito motivada, eu sou muito ativa. Eu acho que principalmente o que me pega e que é bastante sensível para mim é o senso de desesperança. Eu acho que é aí que eu sei que a depressão tá batendo na porta, sabe? Depois que eu comecei a participar de fato de podcasts, não acredito que fosse publicamente mais uma questão tão grande falar sobre ter depressão. Acho que a percepção pública sobre a doença nos últimos anos mudou bastante, muito por conta das campanhas de informação, e eu acho que falar sobre é muito importante para que outras pessoas sintam que está tudo bem falar sobre isso. É muito importante que outras pessoas saibam que
elas não são as únicas a passar por isso. Então, eu acho que eu não, nos últimos anos, né, já participando de podcasts e já me expressando publicamente sobre as coisas, eu nunca hesitei em falar sobre isso publicamente. Acho que antes disso, quando eu fui diagnosticada com depressão pela primeira vez, então isso foi há 7 anos, eu não falava sobre, mas eu também nem pensava em falar sobre. Eu não achava que, enfim, isso era uma coisa a ser comentada publicamente. Eu acho que isso faz parte, sim, do estigma que a doença tinha e tem ainda. Mas, de qualquer forma, eu também não sentia que eu censurava, né? Que eu sentia vontade, eu tinha que falar sobre isso e não falava. Eu acho que falar sobre depressão é um tabu muito menor do que costumava ser. Mas eu acho que é um tabu primeiro porque é muito difícil lidar para quem está em volta. E isso, eu acho que mesmo quem já teve experiência pessoal com depressão enfrenta. É muito difícil lidar com alguém que está passando por isso. Porque, na verdade, tem muito pouco que um amigo ou um familiar possa fazer para ajudar. Claro que acolher é importante, mas tratando-se de uma doença, é necessário a busca de ajuda médica. Então, eu acho que o tabu existe muito porque uma pessoa que está deprimida não vê como os amigos e a família podem ajudar, porque realmente é muito difícil dos amigos e da família ajudarem. E eu acho que também porque, em grande medida, uma pessoa deprimida que está com um discurso, entre aspas, né, muito negativo, desesperançoso, né, sem julgamento de valor aqui, acho que. Mas uma pessoa que está nessa posição, ela também não quer ser, ela também sente culpa de ser essa pessoa, né, e de constantemente se manifestar nesse lugar que ela sabe que é incômodo para os outros, né. Ser deprimido, estar deprimido gera incômodo para os outros. Então, a gente também evita falar sobre. E eu acho que se a doença perdesse ainda mais estigma, acho que o mais importante da doença perder estigma é, de fato, as pessoas entenderem que é uma doença e buscarem ajuda. Eu acho que esse deveria ser o grande benefício da perda do estigma de falar sobre depressão, sabe? Bom, eu sou muito fã da Ana e da postura super natural que ela tem quando ela fala sobre depressão. Ela não fala especificamente em um episódio do podcast, mas em alguns momentos. Por exemplo, teve um braincast em que ela comentou que para ela o isolamento social começou uma semana antes porque ela estava afastada por conta de um episódio de depressão. Assim, normalmente, como se trata de outros assuntos, assim, normalmente, como se trata de outros afastamentos de saúde, ela traz a depressão. Então, eu acho que ela cumpre um papel muito importante trazendo esse assunto com naturalidade no meio de conteúdos que são sobre outras coisas, assim. Então, eu fiquei muito feliz quando a Ana topou participar por conta disso, porque eu acho que é muito importante que a gente fale sobre depressão em outros contextos de uma maneira natural e fluida, porque ela faz parte da vida de muita gente e a gente fazer de conta que não só piora o problema. Eu gosto muito de quando a Ana fala sobre quem está no entorno, né? O que a pessoa que está no entorno de uma pessoa que está tendo um episódio depressivo, que está encarando uma depressão, pode fazer. Eu acho que de tudo que a Catarina fala, a gente precisa entender, é humano, né, gente? Pelo amor, é algo tão humano. A nossa vida não é o tempo inteiro essa coisa cor-de-rosa, bonitinha, fofinha, né? Talvez com o excesso de redes sociais a gente acabe achando que tá tudo sempre perfeito, que tá tudo sempre bonito, mas não é bem assim, né? Quando as luzes se apagam, quando a cortina se fecha, a gente tem que encarar, olhar para si mesmo e, sei lá, tentar se entender com o que a gente é, né? Então, acho que é muito importante ter essa empatia, ter essa compreensão de que tudo bem, né? Se a pessoa que tá ali do teu lado tá passando por um momento depressivo, e acho que é muito importante você estar disposto a conversar, você se preocupar com essa pessoa, eu e a Marina, a gente vive, às vezes, conversa muito sobre isso, o que a gente pode fazer mesmo à distância, né, principalmente nesse momento, assim. Então, esteja disponível para os seus amigos, caso você esteja com alguém aí vivendo um episódio depressivo, mas eu queria realmente perceber e saber da Catarina o que a gente pode fazer se alguém do nosso entorno está apresentando sintomas. Olha, se alguém do teu entorno está apresentando uma coisa que você identifica como depressão, não precisa ficar cheio de dedos. Vai lá e toca a bucha. E aí, o que está acontecendo? Eu estou percebendo que... E é muito importante não tocar a bucha de ser responsável lá e derrubar a pessoa com uma percepção. Mas é importante uma pessoa que do seu entorno tem vivido a depressão chegar e dizer, olha, eu tenho percebido que você anda
muito quieto, que você anda muito zangado, porque a zanga também é uma manifestação da depressão. Tenho percebido que você tem dado opiniões muito evasivas. O que está acontecendo? Não precisa chegar com ela querendo carimbar ali na testa, em algum lugar, a palavra depressão. Então, quem convive com pessoas que você tem suspeita que ela esteja vivendo um episódio depressivo, perguntar, tenho percebido isso, faz esse anúncio e na sequência diz assim, o que está acontecendo? Me conta. Então, mostrar-se disponível é o primeiro sossego que uma pessoa deprimida tem quando ela está em relação com as outras pessoas. Ela encontra um ambiente que ela diz assim, ok, aqui eu posso, e com ela eu posso, com ele eu posso manifestar a minha dor. Mas é muito importante que quando uma pessoa, estando numa condição de depressão, vá buscar auxílio, a pessoa que recebe o pedido de auxílio, primeiro de tudo, tem que lembrar de uma coisa que eu acho incrível. Essa pessoa está confiando em você. Você foi digno da confiança de alguém que está sofrendo. De alguma forma, essa pessoa avaliou que você pode ser uma mediação para ela. Então, não deixe de viver esse momento em que o outro diz, eu confio em você, mesmo sem ter dito essa palavra, eu confio em você. E para muitas pessoas, quando você se assustar que um amigo vem dizer, cara, eu estou deprimido, né? Cara, eu pensei em acabar com a minha vida. Ai, que medo, alguém me disse isso. Não, nossa, que especial eu sou para a vida dessa pessoa, porque ela confiou em mim. E a confiança é a base para eu pego a sua mão, escuto o seu sofrimento, lhe acolho na sua dor, e é isso assim, eu vou conduzindo passo a passo até que essa pessoa chegue num atendimento especializado, até que ela seja medicada, e que eu compreenda o quê? Que isso é normal da vida? Isso é normal do humano? Chegamos então ao nosso momento na nossa mesa de bar. Lembrando você que a gente tem a nossa newsletter que chega aí no seu e-mail na quinta-feira. Você pode acessar lá no www.donasdapetoda.com.br também todas as informações, e você também pode acompanhar a gente no Instagram, no @donasdapetoda, onde você vai ver os rostinhos das participantes desse episódio, que espero que tenha ajudado muito vocês. Links para redes sociais de todo mundo que participou também, para que essa conversa acabe continuando por aí. E lembro vocês que também temos o nosso Apoia-se /Donas da Petoda, para que você possa contribuir financeiramente e fazer a sua doação para que o Donas fique cada vez melhor e mais qualificado. Marina, quero as suas dicas. Então vamos lá, tenho 3 dicas, uma repetida, tá? Eu já falei aqui do Demônio do Meio-Dia, que é um livro do Andrew Solomon, é um clássico para quem curte estudar e ter visões diferentes sobre questões psicológicas. Eu gosto muito desse livro, ele me ajudou a entender muitas pessoas próximas, eu realmente curto, e se você se interessa pelo tema ou tem alguma percepção sobre depressão e quer se encontrar ou se afastar dela, eu acho que é um livro bem interessante. Vou indicar também, vou repetir, o documentário Clausura, que foi dirigido pela Mariana França, que participou desse episódio com a gente. Ele traz várias facetas da depressão e o impacto dela em 4 personagens que trabalham no universo artístico. Tem uma frase da Márcia Abos, que é jornalista e bailarina. Essa frase me pegou muito. Ela fala que quando você está deprimido, você está consciente. Então, depois você pode revisitar os seus demônios e usar esses seus demônios para criar. Esse é só um spoilerzinho do documentário. A gente vai colocar o link na nossa newsletter também. É um documentário muito foda, muito impactante. Só a arte pode fazer isso pela gente, assim, e a Mari foi brilhante nesse documentário, é muito, muito, muito bom mesmo, tá gratuito no YouTube, é só acessar e assistir. E por último, vou indicar o documentário que tá todo mundo vendo essa semana, todo mundo comentando, acho que vale a gente falar mais sobre ele em outros momentos, mas chama-se O Dilema das Redes, tá na Netflix, é um documentário de criadores e fundadores de algumas das empresas de tecnologia e de aplicativos de empresas de tecnologia, falando sobre o grande perigo do uso inconsequente, para usar um termo soft,
que a gente faz dessas ferramentas. Não tem nada super novo, mas a forma como as coisas são expostas e as pessoas que estão falando sobre o assunto torna o documentário muito impactante. Foi muito impactante pra mim. E acho que todo mundo que tá na internet, que tá postando suas fotos no Instagram, que tá postando seus tweets e xingando pessoas e tudo mais, precisa assistir pra entender o que tá fazendo de fato, além daqueles posts. Então é realmente muito bom. Catarina, conta aí suas indicações. Olha, eu tenho uma indicação que, até pelo nome do programa, gurias, eu acho que tem que ser dada, que é o livro da Clarice Stess, Mulheres que Correm com os Lobos. Geralmente, e serve para homens também, mas vamos falar especificamente das mulheres, nós entramos numa condição depressiva quando nós perdemos contato com a nossa mulher selvagem. A mulher selvagem é aquela que não aceita menos comida do que ela precisa, não aceita mais comida do que ela precisa, não aceita passar frio, não aceita passar calor. A mulher selvagem, ela vai percebendo quais são os limites para uma vida psíquica saudável. É um livro maravilhoso, com uma série de histórias contadas numa sequência, que tem um jeito bem legal de ler. Leia a história, feche o livro e aguarde a história voltar para você. Ela volta numa conversa com uma amiga, ela volta num sonho, ela volta numa coisa que passou na TV. Aí você volta para o livro, abre, lê a história de novo e lê a interpretação da história. Você se alimenta psicologicamente de uma força fabulosa. Vale muito até fazer uma fala só sobre o que essa mulher selvagem nos traz de bom na vida. E uma outra coisa que eu quero recomendar é uma série que eu assisti semana passada, terminei de assistir, chama A Historiadora. Essa série é uma série coreana que mostra o dilema de uma mulher que foi feita para o casamento, mas ela nega o casamento e resolve assumir diante da realeza, na corte imperial, a condição de ser aquela que registra a história. É um filme fabuloso, assim, uma série fabulosa, porque ela mostra que às mulheres é possível a construção de destinos muito mais autônomos, muito mais cheios de vida, muito mais cheios de potência e com muito menos depressão. Eu tenho a impressão que esse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, e a série A Historiadora, nos dão a dimensão de que sim, nós podemos lidar com isso e não é um drama entender que de vez em quando a gente tem o direito de não estar tão bem. Muito bem, agora eu vou dar as minhas dicas. Gente, semana passada eu comentei que eu estava começando a ler um livro, pois bem, eu terminei. Ele se chama Três Mulheres, é da Lisa Tadeu. Esse livro é um livro reportagem, tá? Pode tratar como uma literatura de não ficção, como você queira, mas ele obviamente conta a história de três mulheres e as consequências dos seus desejos, da sua sexualidade, os julgamentos, os traumas, tipo... É um relato muito, muito cru, muito forte. Você se pega, assim, em alguns momentos, com algumas personagens você se identifica um pouquinho mais, com outras menos, né? Mas tem muito ali do julgamento que essas mulheres enfrentam, do machismo que elas enfrentam. Realmente, assim, eu achei incrível. Para quem gosta desse tipo de relato, né? Ele fica muito, para mim, me lembrou muito A Mulher Próximo, do Gaitalize, né? Que ele fez lá na década de 70, sei lá, sobre a sexualidade nos Estados Unidos. Ou então A Sangue Frio, do Caput, aí, para quem entende as referências jornalísticas. Mas para mim, assim, extremamente forte, extremamente emblemático, foda, assim, uma mulher escrevendo sobre o desejo de outras mulheres e sobre essa narrativa muito honesta, muito despida de preconceitos e em nenhum momento, sabe, ela critica ou ela elogia, ela só conta o relato dessas mulheres a partir do ponto de vista delas, o que elas viveram, assim. Então realmente fica essa dica, tem que ler, tá? Três Mulheres. E também já dei essa dica, mas vou repetir, o livro Afetos Verozes, da Vivian Gornick, que é um relato, também é uma autobiografia, né? Então ela conta muito sobre a relação dela com a mãe, sobre ela convivendo com a depressão, sobre os fracassos nos relacionamentos amorosos, sobre a vida de uma mulher solteira em Nova York, também nas décadas passadas. É muito, muito interessante também, outro livro que eu gostei muito de ler. E é isso, né, gente? Temos um episódio. Estão intensas elas hoje. Intensidade é sinal de que nós estamos lidando com a vida na potência que a vida tem, e isso é muito saudável porque a gente cria, meninas, uma coisa chamada sistema de cópia.
Quando eu vejo alguém se erguendo, eu também me ergo. Então, um podcast como esse produz sistema de cópia e isso é muito legal. Ah, que massa. Muito obrigada, Catarina, por ter participado com a gente. Imagina, foi uma alegria. Esse episódio foi pensado com muito carinho e com muito respeito a todas as pessoas que sofrem de depressão. E querendo realmente que, se você tá passando por um momento desses, você procure ajuda ou você nos ouça e ouça o que especialistas como a Catarina têm a dizer para viver melhor. Então, muito obrigada. A gente vai divulgar as redes sociais da Catarina e tudo mais lá no nosso Instagram. E semana que vem tem mais, não é mesmo, Larissa Guerra? É isso mesmo. Gente, cuidem-se. Um beijo. Obrigada, Catarina. Até a próxima. Tchau, tchau.